Olá, gente. Aqui falando o professor Felipe Marzano novamente. Vamos dar sequência aqui ao estudo da NR9, tá? Mais uma videoaula da terceira semana da nossa disciplina de Legislação e Normas Técnicas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Gente, a gente vai abordar agora o anexo 1 da NR9, que trata do agente físico vibração, tá, pessoal? Então, para começar, eu não trouxe aqui no slide, mas ele vai conceituar, né, o que é vibração de mãos e braços e vibração de corpo inteiro, tá, gente? Então, ele usa a sigla VMB para vibração de mãos e braços, e VCI para vibração de corpo inteiro, tá, gente? A vibração de mãos e braços é aquela que é transmitida ao trabalhador através das suas mãos, tá? Por exemplo, o uso de ferramentas manuais, tá? Um martelete, uma motosserra, uma roçadeira, uma furadeira, uma parafusadeira, tá, gente? E a vibração de corpo inteiro é aquela que é transmitida aos trabalhadores através das suas pernas ou das nádegas. Normalmente, ela vai estar presente em veículos, como tratores, ônibus, caminhões, tá? Então, existem esses dois tipos de vibração e a avaliação delas vai ser feita de maneira diferente, tá? Beleza. Pessoal, então, o que a norma fala para a gente em relação ao agente físico vibração? Primeiro, ela fala que no processo de eliminação ou redução dos riscos relacionados à exposição às vibrações mecânicas devem ser considerados, entre outros fatores, os esforços físicos e aspectos posturais. Então, olha só, gente, ele está falando, num primeiro momento, que a análise da vibração ela deve ser feita em conjunto com outros fatores. Por quê? Porque existe uma interação entre esses fatores que vão acabar tendo como consequência as lesões ou agravamentos da saúde do trabalhador, tá? Então, a vibração é um risco que não deve ser analisado isoladamente, tá? Porque associado à vibração está o quê? O esforço físico que os trabalhadores fazem para manusear as ferramentas ou máquinas vibratórias, tá? E a postura adotada por eles. Muitas vezes, associado ao uso dessas ferramentas, está a adoção de posturas extremamente inadequadas, extremamente prejudiciais, tá? Então, grande parte das vezes, inclusive, você tem a interação dos três fatores, né? Por exemplo, o operador de motosserra. Ele está utilizando uma máquina que vai pesar aí de 7 a 8 quilos, em alguns momentos adotando posturas extremamente inadequadas e submetido à vibração da máquina durante a sua jornada de trabalho, né? Uma vibração de mãos e braços. Então, são aspectos que também devem ser considerados na avaliação do agente físico vibração, tá? O que mais? A organização deve comprovar, no âmbito das ações de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas, a adoção de medidas que visem o controle e a redução da exposição a vibrações. Então, gente, a gente vai ver que em relação a esse agente físico, a gente não tem muito o que fazer. Quando ele está presente, não tem muito o que fazer, tá? Para proteger o trabalhador. Então, assim, a nossa ação, os nossos esforços, eles devem ser realmente no sentido de evitar a presença da vibração, tá? A exposição do trabalhador à vibração o máximo possível, tá?
a gente vai ver que existe equipamento de proteção individual, existe lá a luva antivibratória, mas muitas vezes ela não vai ser adequada, vai depender também das frequências da vibração, tá, pessoal? Então, num primeiro momento, o que a norma está falando? Que é fundamental que nos programas de manutenção da empresa, né, toda empresa tem o seu programa de manutenção preventiva e também corretiva, né, quando a manutenção preventiva aí não for adequada, você prever essa questão da vibração, ou seja, você lubrificar bem as máquinas, os veículos, você balancear, você alinhar, tá? Você manter a máquina em condições que ela não aumente os níveis de vibração, tá? Normalmente as máquinas, as máquinas vibratórias, elas vêm com uma indicação do nível normal de vibração que o fabricante informa, tá? Dependendo do estado de manutenção da máquina, esse nível de vibração vai aumentar, pode piorar, tá? Então a norma está falando isso, que a manutenção ela precisa estar em dia para você não aumentar a vibração, não potencializar esse risco, tá? Mais uma vez, priorizando o quê? A prevenção, evitar a presença do risco no ambiente de trabalho, tá? Manter ele sob controle com a menor intensidade possível, que é a intensidade informada já pelo fabricante, ok? Beleza, gente, olha aí. As ferramentas manuais vibratórias que produzam acelerações superiores a 2,5 metros por segundo ao quadrado nas mãos dos operadores devem informar, junto às suas especificações técnicas, a vibração emitida pelas mesmas, indicando as normas de ensaio que foram utilizadas para medição. Tá? Então, gente, é o que a gente acabou de falar, tá? A gente vai ver que esse número aí de 2,5 metros por segundo ao quadrado, ele é um número importante, tá, pessoal? Guarda ele aí que a gente vai voltar a ele logo mais. Toda ferramenta manual vibratória que possuir uma vibração, tá, que também é chamada de aceleração, superior a esse valor, deve ter o valor informado, tá? Qual é, então, o valor normal de vibração dessa máquina, tá? A gente está trazendo aqui algumas imagens aí só para vocês, né, terem noção de ferramentas manuais vibratórias que transmitem vibração para as mãos dos operadores, tá? E que apresentam acelerações superiores a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal. Agora, o anexo que trata da vibração, ele vai falar sobre o primeiro elemento do gerenciamento de riscos ocupacionais, né, que já é previsto lá na NR1, que é justamente a avaliação preliminar da exposição, né, aquela primeira avaliação que é feita num primeiro momento, tá? Então, a norma, ela fala que a avaliação preliminar da exposição deve ser realizada, tá? Tanto em relação à exposição, à vibração de mão e braço, quanto à vibração do corpo inteiro, considerando os seguintes aspectos, pessoal. Primeiro, os ambientes de trabalho, os processos, as operações e as condições de exposição, tá? Ou seja, como que se dá o contato do trabalhador com esse agente físico que é a vibração, tá? Em qual processo de trabalho, em qual operação, quais são as condições de exposição, né? Ou seja, quanto tempo ele permanece exposto, qual que é a postura adotada, qual que é o esforço físico que ele está realizando, tá, gente? Quais são os outros equipamentos de proteção individual que ele também está utilizando, tá? Quais são as características da fonte do risco, né? Ou seja, a vibração ela vem de alguma fonte, né? De uma máquina, de um veículo, de uma ferramenta, de um equipamento de trabalho, tá? Então, quais são as características dessa máquina? De peso,
né? Como eu falei, uma motosserra ela pode ter 7, 8 quilos, né? Um martelete, né? Quais são as características de dimensões, de peso, né? Se além disso emitem ruído, tá? Se possuem amortecedores, enfim, tá? Quais são as características da fonte de vibração, informações fornecidas pelo fabricante, né? Como eu falei, de qual que é o nível normal de vibração emitido por essas fontes, condições de uso e estado de conservação das fontes geradoras de vibração, ok? Incluindo os componentes ou os dispositivos de isolamento, de amortecimento, né? Que tenham alguma interferência na exposição dos trabalhadores, tá, gente? Então, a gente está vendo que essa avaliação preliminar, ela, de certa forma, ela é uma avaliação qualitativa. De certa forma, não, né, gente? Ela é uma avaliação qualitativa. A gente vai verificar todos esses aspectos, né, para tentar compreender como que é o contato do trabalhador com esse agente físico, tá? Para poder chegar a uma conclusão em relação à necessidade da adoção de medidas de prevenção. Beleza. O que mais? Olha, características da superfície de circulação, cargas transportadas e velocidades de operação. Isso quando a gente estiver falando de vibração de corpo inteiro, né, gente? A gente está falando o quê? De veículos, que expõem os trabalhadores a VCI, né? Então, se por um lado as características do veículo vão interferir, as características da superfície de circulação também vão ter interferência, né, gente? Uma coisa é você circular por uma estrada de asfalto perfeito, né, onde você vai reduzir ao máximo a vibração transmitida ao trabalhador, e outra coisa é você trafegar numa estrada com condições ruins de circulação, numa estrada que não é pavimentada, né? Da mesma maneira, as cargas transportadas vão exercer algum tipo de interferência, né? E as velocidades de operação também, tá, gente? Mais uma vez, a gente tem que destacar que toda avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, ela tem que ser representativa da realidade do dia a dia do trabalhador, né, gente? É um cuidado que a gente tem que ter de buscar analisar aquela atividade no momento em que ela seja representativa da realidade do dia a dia daqueles trabalhadores, tá, pessoal? Beleza. Estimativa de tempo efetivo de exposição diária. Pessoal, a gente já viu que o risco ele vai ser dado em função da probabilidade, né, com a severidade, né, gente? E quanto maior o tempo de exposição, maior a probabilidade, né, gente? Você está aumentando o risco, tá? Então, o tempo de exposição é uma informação fundamental, tá? Até porque se posteriormente você for fazer uma avaliação quantitativa, essa avaliação não vai ser feita durante todo o dia de trabalho. Então, você vai ter que saber quanto tempo ele está exposto a esse agente, ok? E já adiantando também em relação às medidas preventivas, né, que uma das principais é você reduzir o tempo efetivo de exposição diária, tá? Se realmente você não consegue reduzir o nível de vibração a que o trabalhador é exposto, considerando que os efeitos são cumulativos, resta reduzir o tempo efetivo de exposição diária, tá? Além disso, você vai verificar constatação de condições específicas de trabalho que possam contribuir para o agravamento dos efeitos decorrentes da exposição, tá? Se existem ali alguma condição, alguma característica específica do trabalho
que possa contribuir para o agravamento desses efeitos, tá? Por exemplo, a exposição a outros agentes, quem sabe até agentes químicos, que possam ter efeitos sinérgicos, ou seja, que os efeitos possam ser sentidos nos mesmos órgãos que vão ser prejudicados pela vibração, tá? Então, se você está realizando uma atividade, realizando um trabalho, que você é exposto simultaneamente a dois agentes diferentes que representam um risco para um órgão, né, ou para uma parte do corpo semelhante, você vai acabar tendo os efeitos potencializados, tá? Então, isso também precisa ser avaliado de uma forma holística, né? Isso precisa ser avaliado em conjunto, tá, gente? Para completar, os elementos que devem constar da avaliação preliminar da exposição, como a norma já havia previsto lá no início, os esforços físicos e os aspectos posturais que o trabalhador adota durante a sua exposição ao agente físico vibração, tá? Ou seja, ele durante a exposição à vibração, ele também está realizando esforço físico, ele está levantando algum peso, suportando um peso. Qual é a postura adotada por ele durante a exposição à vibração, tá? Dados de exposição ocupacional existentes, né? Então, gente, bom, se a gente vai avaliar uma determinada atividade, se a gente já tem dados mais antigos na empresa, esses dados eles vão ajudar a gente a compreender os efeitos, né? Será que o setor médico da empresa já recebeu outros trabalhadores com queixas devido à atuação nessa atividade, a exposição ao risco dessa maneira? Será que nunca recebeu? Né? Quais são os níveis de vibração que foram constatados nas avaliações quantitativas anteriores, né? A gente aqui na avaliação preliminar não vai fazer uma avaliação quantitativa, não vai fazer uma medição, mas nada impede que a gente cheque documentações antigas, né, de PPRA antigo, de PGR, né, de LTCAT, para ver quais foram os valores encontrados em avaliações anteriores, tá? Informações ou registros relacionados a queixas e antecedentes médicos relacionados aos trabalhadores expostos, né, gente? Foi o que eu falei. A gente consegue ter um bom norte, né, ter uma boa baliza, se a gente checar isso, tá? Porque se há queixas ou antecedentes médicos relacionados a essa exposição, significa que a probabilidade de haver novas queixas é muito grande, tá? Porque já ficou comprovado que a exposição a esse risco, nessa intensidade, nessas condições, ela tem gerado agravo na saúde dos trabalhadores, tá? Isso se manifesta nas queixas e nos antecedentes médicos. Então, se a gente já constata queixas, já constata antecedentes médicos relacionados ao risco, gente, para que a gente vai proceder a uma avaliação quantitativa, né? Isso talvez já seja suficiente para, através de uma avaliação preliminar de disposição, tomar a decisão quanto à necessidade de adoção de medidas preventivas, tá? As pessoas já estão procurando o médico, tá? Então, isso é suficiente para a gente começar a prevenção, tá? Para que não continuem aí acessando aí o setor médico por causa da exposição a esse risco, tá? Beleza, gente. Seguindo em frente. Se a avaliação preliminar não for suficiente para permitir a tomada de decisão quanto à necessidade de implantação das medidas preventivas e corretivas, então deve-se proceder à avaliação quantitativa da exposição, tá, gente? Então, mais uma vez, a norma deixando bem claro, né, gente? Poxa, vocês viram
quantos aspectos que são analisados na avaliação preliminar da exposição, tá? Então, uma avaliação preliminar da exposição de qualidade pode ser que ela já traga elementos suficientes para tomada de decisão, tá? Mas pode ser também que não, tá? Se o higienista ocupacional, o profissional prevencionista, né, o técnico de segurança do trabalho, considerar que as informações obtidas na avaliação preliminar da exposição não foram suficientes para ele tomar a decisão, aí ele vai quantificar o risco, tá? Então, ele vai partir para a avaliação quantitativa, tá, gente? Só registrando assim, que a avaliação quantitativa da vibração, ela também tem que ser muito criteriosa, tá, gente? Os equipamentos não são baratos, tá? A gente está com a imagem aí do acelerômetro na tela, né? Uma das imagens, a gente tem os terminais utilizados para avaliação de vibração de mãos e braços, tá? Então, são vários tipos de terminais, a gente vê, olha, eu vou passar aqui com o mouse em cima de um, que ele é fixado no dedo do trabalhador, tá? Esses dois outros aqui, eles ficam com o trabalhador segurando com todos os dedos, né? Esse de cima, ele segura com todos os dedos por cima do equipamento, e o outro ele vai colocar entre os dedos, tá? E esse outro aqui no canto direito, ele é o equipamento, o sensor utilizado para avaliação da vibração de corpo inteiro, né? O trabalhador vai ficar sentado em cima aqui desse equipamento durante a operação do trator, do ônibus ou do que quer que seja, tá, gente? Então, pessoal, é uma avaliação que ela não é simples, ela é muito criteriosa para que os resultados eles correspondam realmente à realidade, tá? Então, ela vai ser realizada quando a avaliação preliminar não for suficiente para permitir a tomada de decisão, tá, pessoal? E aí, gente, olha, a norma mais uma vez fala que a avaliação deve ser representativa da exposição, abrangendo os aspectos organizacionais, as condições ambientais que envolvam o trabalhador durante o exercício da sua função, tá? Os procedimentos de avaliação quantitativa a serem adotados são aqueles estabelecidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro, tá, gente? Então, aqui na NR9, ele não vai detalhar os procedimentos que você vai utilizar para fazer a avaliação quantitativa. Para isso, a gente tem a norma de higiene ocupacional número 9 e a norma de higiene ocupacional número 10, que vão tratar detalhadamente, tá, gente, dos procedimentos que o avaliador tem que adotar quando ele for fazer uma avaliação quantitativa de vibração do corpo inteiro e de vibração de mãos e braços, tá? Então, nesse sentido, a NR9, ela remete à norma de higiene ocupacional da Fundacentro, tá, gente? Esse detalhamento não vem na NR9. Beleza, gente. Então, a gente falou já aqui, de maneira geral, uma introdução sobre os aspectos relacionados à vibração no anexo 1 da NR9, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a avaliação quantitativa da exposição dos trabalhadores às vibrações de mãos e braços e de corpo inteiro, ok? Por enquanto, eu agradeço a atenção de todos vocês. Bons estudos e até a próxima.